somos atento a tudo e Deus sempre tem algo a nos ensinar, né? Uma das realidades das tantas de Pentecostes, né, que a gente vai falar agora, Pentecostes é o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, né? É isso, acho que todos nós temos essa compreensão, né? O Espírito Santo que é derramado sobre os apóstolos e sobre a igreja. É aqui em Pentecostes que nasce a igreja, nasce a missão da igreja. Quer dizer, a missão já existe, né? Por meio da missão, agora em Pentecostes nasce a igreja. O Espírito Santo é derramado sobre todos, não sobre um grupinho escolhido. O Espírito Santo é derramado sobre todos, para que todos possam se reunir e se congregarem em Cristo Jesus. Esse é o grande acontecimento do Espírito Santo. Tem um elemento importante aqui também. Eu quero voltar lá no livro de Gênesis. Quando Deus cria todas as coisas, cria Adão e Eva para eles cuidarem, né? Para eles dominarem sobre todas as coisas. Eu acho que Adão e Eva compreenderam um pouquinho errado esse dominar, né? E preferiram virar as costas a Deus e achavam que não precisavam de Deus, e aí o pecado entrou na vida de Adão e Eva. O pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. O que significa isso? O que significa pecar contra o Espírito Santo? Negar a Deus, né? É negar a Deus. Adão e Eva viraram as costas para Deus. E esse pecado é um pecado que não tem perdão. O coração humano inteiro, antes de morrer, se converta para Deus. Mas se você nega, Deus não vai te perdoar. É porque você fechou as portas do teu coração para o amor de Deus. E veja bem, quando Adão e Eva tomam consciência do seu pecado, de que eles fizeram coisa errada, eles se escondem de Deus. O pecado faz com que o ser humano se esconda, se afaste de Deus. O pecado é como uma escuridão que não permite o ser humano ver a luz. E aí Deus, num brado, na voz forte, chama Adão e Eva que estavam escondidos pela sua condição de pecado. Olha só o que aconteceu conosco hoje, né? Nós estávamos na escuridão. Por isso que a gente tem que aprender a ler os sinais. Porque Pentecostes é isso. Pentecostes é o amor de Deus que é infundido em nosso coração para que, libertos totalmente do pecado, a gente possa viver em Deus. Estávamos preocupados porque não tínhamos luz, né? E bem na hora do ato penitencial, nos voltou para dizer que a nossa vida precisa ser marcada pela luz do Espírito que ilumina o nosso coração e nos lava de todo e qualquer pecado. Porque a gente já podia ter acabado no dia, né? Porque só com isso a gente já tem muita coisa para fazer. A misericórdia de Deus age pela ação do Espírito que nos impulsiona a buscar a sua misericórdia. Celebrar Pentecostes, primeiro vamos fazer um resgate histórico de Pentecostes, tá? Depois a gente fala o que essa liturgia de hoje também nos oferece a mais. Pentecostes já era celebrado antes que os cristãos celebrassem, né? Os judeus já celebravam a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era celebrada 50 dias depois da Páscoa judaica. O que era a Páscoa judaica? O que eles celebravam na Páscoa judaica? Que Jesus todos os anos vai dizer, né? Todos os anos Maria, José, Jesus iam a Jerusalém por conta da festa da Páscoa, comiam os ázimos, o pão sem fermento, né? Comiam as ervas amargas, o novilho. Celebrar a festa da Páscoa para os judeus era celebrar a libertação da escravidão do Egito. Era a passagem da morte para a vida, do pecado para a graça. Era isso que eles celebravam. E 50 dias depois, eles celebravam Pentecostes. Então, o que é esse Pentecostes que eles celebravam? Dois aspectos aqui que eram celebrados. Primeiro deles, eles celebravam uma lei mosaica que foi dada a Moisés e ao povo de
se plantava, se cuidava durante um ano, e os primeiros frutos eram colhidos e eram oferecidos. Esses são os dois aspectos que marcam o Pentecoste dos judeus. Nós também celebramos Pentecostes 50 dias depois da Páscoa. E para nós a Páscoa também é a libertação da morte, né? A passagem do pecado à graça, por meio da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que celebramos durante 40 dias, né? Depois de 40 dias celebramos a ascensão de Jesus, que entra na sua glória, mas é o mistério pascal da ressurreição de nosso Senhor. E aí 50 dias depois a gente celebra Pentecostes, que é o derramamento do Espírito Santo sobre os judeus. Isso é para a gente entender o porquê que a gente celebra, né? Pentecostes 50 dias. É marcado pela tradição, pela cultura judaica, agora com um significado todo cristão. E o que Pentecostes nos oferece? 3 elementos importantes. Primeiro deles, Pentecostes nos convida à intimidade com Deus. É a festa da intimidade com Deus. Lembra lá que falou na homilia de domingo passado, né? Deus Pai, o amante, aquele que ama, comunica a seu Filho Jesus Cristo, o amado, o Espírito Santo. O Espírito é o amor que existe entre o Pai e o Filho, que faz com que essa relação seja íntima e profunda. É na ação do Espírito que Maria, né, gera no seu ventre Jesus. É na ação do Espírito que Jesus, né, é batizado. Pela ação do Espírito, uma voz do alto veio e disse: Este é o meu Filho muito amado, no qual eu coloquei todo o meu agrado a escutar. Pela ação do Espírito Santo, é pela ação desse Espírito Santo que Jesus entrega ao Pai o seu Espírito na cruz. Ao morrer, ele suspira e entrega ao Pai o seu Espírito. E também é por meio desse Espírito que ele ressuscita. O Espírito é que torna essa relação íntima e profunda entre o Pai e o Filho. E o Filho Jesus, nessa relação profunda de amor com o Pai, infunde no coração dos apóstolos e de toda a igreja esse peso do Espírito, para que eu e você também nos tornemos íntimos. O Espírito é o amor. Se Deus Pai é o amante, se Jesus Cristo é o amado, o Espírito é o amor.